Hoje, 31 de outubro, não poderia ser melhor. É exatamente o dia da Reforma Protestante. Há 504 anos, na Alemanha, Martinho Lutero afixou as 95 teses da Reforma na porta do castelo de Wittenberg. Por que isso aconteceu? Porque naquela época não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha esses recursos que a gente tem tudo. Se comunicava exatamente escrevendo, fazendo toda a sua tese e pregando na porta da igreja, onde todo mundo passava para ver a novidade do dia. É mais ou menos assim para alguns de nós. Lá no interior do Brasil, às vezes na capital, a gente queria saber a notícia do dia, ia na banca, aí tinha o jornal lá na porta, né? Você lia tudo, já estava atualizado. Hoje está nas suas mãos. 504 anos de reforma protestante. O que é reforma? E por que ela é importante? Né? Vários de nós não sabemos como ela começou, e se foi Martinho Lutero o único homem que descobriu a reforma. Não, ele foi a voz que deu a publicidade gigantesca ao tema por uma questão histórica, política e divina. Mas antes de Martinho Lutero, a igreja já vinha chorando por essa reforma, uma nova vida, desde 300 anos antes de Martinho Lutero. A igreja, na verdade, da qual nós estamos falando, é uma só. Para a igreja, quando fala-se da igreja de Cristo, não tem igreja presbiteriana, não tem igreja Nova Esperança, não tem igreja católica, não tem igreja do nada. Nós somos todos da mesma igreja. Nós somos a igreja de Cristo. E isso precisa ser bem entendido, porque quando a gente começa a colocar placas, aí a gente se divide. Eu sou desta igreja, ou a minha igreja. Ninguém tem igreja, gente. Ninguém é dono de nada. O pastor Sandro não é dono dessa igreja, eu não sou, você não é, o Papa não é, ninguém é, só ele, Cristo. Essa igreja que começa de uma maneira linda, no ano 5 da era cristã, ela vai se evoluindo, e ela vai desenvolvendo, e ela perde na caminhada os princípios que deram a ela a sua origem. Então, a reforma nada mais é do que uma tentativa de resgate da primeira igreja. Daí a apreciação à reforma protestante. Não é uma fala contra a igreja católica, não é uma fala contra o Papa necessariamente, é uma fala contra todo e qualquer momento onde a igreja perde o seu rumo. E é nesse momento que Martinho Lutero surge, e com ele várias outras vozes. Mas a palavra de Deus para nós, nesta manhã, para começar a conversa, está no livro de Atos, se você puder abrir, Atos capítulo 4, versículo 8, e eu vou ler com vocês até o 12, Atos 4, a partir do 8. A igreja encontrou? Podemos ler juntos? Atos capítulo 4, 8. Pedro coloca-se diante do sinédrio e diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse às autoridades do sinédrio, 20 a 21 anciãos, que equivalem a juízes da Suprema Corte religiosa, o mais alto grupo que julgava a religião judaica. E Pedro se coloca diante deles e diz assim: se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são e curado diante de vós. Ele, Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular, e em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens que devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Pedro está diante de um grupo de juízes altamente instruído na Bíblia,
sabiam de cor todas as coisas, zelavam por cada vírgula ou cada ponto da lei, qualquer coisa que desviassem, eles estavam em cima corrigindo. Pedro era um pescador, analfabeto, ele não era letrado, ele não conhecia a lei no sentido daqueles 20 ou 23 juízes, mas a intrepidez deste homem era tamanha, que ele era capaz de colocar-se, não nele mesmo, todas as vezes que Pedro colocou-se nele mesmo, ele foi para o fundo do mar, vocês se lembram disso? Quando ele anda em Cristo, ele coloca-se em Cristo, ele diz: vocês estão criando uma confusão tremenda, porque um homem aleijado foi curado, e por causa dessa cura, é que Pedro foi parar lá no Sinédrio, para dar prestação de contas da sua fé, e ele foi, porque ele não foi sozinho, ele foi com Cristo, o autor e consumador da sua fé. A reforma protestante é esta volta para a pedra angular da fé. Não é igreja, não é denominação, é ele, a pedra, a base, o sustentáculo desse número imenso de discípulos e discípulas. Hoje se fala que existem 800 milhões de protestantes. Desde a reforma, há 504 anos, nós contamos hoje 800 milhões de protestantes. Mas a cristandade, 2 bilhões, católicos romanos, crentes do Oriente, nós aqui, 2 bilhões. Aí um me perguntou, aluno sempre pergunta assim, mas eles são todos de fato crentes? Uai, eu não sei, eu não posso medir, eu não posso pôr na balança, eu não tenho um termômetro, eu estou citando uma estatística, então é para mais ou para menos, nós somos 800 milhões de evangélicos. A reforma protestante nos deixa então 5 colunas, você pode esquecer de qualquer coisa, de Martinho Lutero, de João Calvino e de tantos outros que eu não vou poder mencionar aqui, mas não se esqueça de uma coisa: no que a igreja evangélica se sustenta, e por que ela é importante. E deixe-me dizer o seguinte, alguns de vocês que são procedentes das igrejas católicas, ou da igreja católica, a própria igreja católica toma como base essa reforma, e também vai atrás da sua própria reforma, chamada contra-reforma, e aí ela busca corrigir os erros, e trazer a igreja de volta. Tá? Então nós estamos falando para uma igreja universal, a demais, claro, a igreja católica é a igreja universal. Mas qual é o primeiro pilar, qual é a primeira coluna, qual é o primeiro sustentáculo então da igreja evangélica, da igreja da reforma? Chama-se fé. E eu vou usar a terminologia latina, não para mostrar que eu sei falar latim, eu não falo latim, latim é uma língua morta, mas a reforma alcunhou essas palavras, sola fides, ou fé somente. A fé evangélica, a fé da igreja é baseado exclusivamente no ato da intromissão do divino no nosso humano. O que significa isto? Não é o homem quem busca a Deus, é Deus quem busca o homem. Isso já estabelece logo no início uma linha divisória. Ninguém faz por merecer, chegando a Deus porque é bom demais, porque dá ofertas, porque faz cesta básica, porque faz caridade e vai conseguir a graça, o favor de Deus. Não, isso é impossível na fé cristã. É Deus quem atinge o nosso nada, onde nós estamos, e nos chama para uma experiência sobre a qual eu nunca e nem você teríamos condição de entender. Isso chama-se fé, e fé somente. O profeta Abacuque, que é um profeta quase desconhecido nas Escrituras, ele está profetizando para uma nação que vai ser atacada por Nabucodonosor, e uma grande nação, os babilônios, e a nação vai ser devastada e destruída. E ele diz o seguinte, naquele caos, naquela destruição, ele chama a nação dizendo: eis que a sua alma, ó povo, se incha de orgulho próprio de si mesmo, e a sua alma não é reta em si mesmo, mas o justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 2. Porque todos nós somos, por natureza, seres egoístas, e nós nos inchamos, essa expressão bíblica.
É interessante porque você sabe o que significa inchar. Machuca um membro do seu corpo, um dedo, quebra alguma coisa e você verá o resultado de imediato. A alma de quem não anda com Deus é uma alma inchada, cheia de si mesmo. Nós somos tão donos de nós mesmos que quase não sobra lugar para Deus na vida de todos nós. Eu não sou diferente de vocês. Quantas vezes eu estou lidando comigo mesmo, nessa luta constante de quem ocupa o lugar, quem ocupa o centro, é Deus ou eu? Eu ou Deus? Não há lugar para dois, só tem um que pode ocupar o teu coração, é Ele, é Deus. E essa luta vai pela vida toda, até que termine. Um dia nós seremos vencidos, graças a Deus. Ele vai conquistar o último território, mas nós somos feitos para pertencermos a Ele. E Abacuque diz, o justo viverá pela fé. Que fé é esta? Em hebraico é emuná. Emuná significa pela fidelidade de Deus. O justo não vive pela sua fidelidade própria. O justo não vive porque crê. O justo vive porque Deus é fiel e vem estar com Ele. É Deus, irmãos, quem nos busca, quem nos encontra e que começa uma caminhada de vida conosco. Aí Paulo toma essa mesma mensagem no Novo Testamento, em Romanos capítulo 1, e diz, porque nele, em Deus, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E essa fé em Paulo é pistia, que significa acreditar. Amplia o conceito. Deus é fiel e eu vou acreditar na fidelidade dele. Fechou. Agora sim eu posso viver. Não é que você não deva fazer caridade, boas obras, sabe? Deve e precisa. A fé é exatamente para a nossa salvação, mas numa vida de testemunho de bondade. Porque Deus me deu, eu dou também. Mas não cobrar a Deus, como muitas religiões ensinam hoje, dizendo, faça caridade. Porque na outra vida você voltará assim ou você voltará assado. Nada disso é verdade. Só podemos confiar nos Deus que nos chama, baseado em quem Ele é. Deus é fiel, Deus é justo, e Deus nos levará a bom termo. Mas o que é fé? Eu sei que você é como eu já passei várias vezes dizendo, Senhor, eu vou fazer um jejum de uma semana para minha fé aumentar um pouquinho. Ninguém aqui faz isso, eu já fiz, tá? Você já viu o grão de mostarda? Eu peguei uma vez o grão de mostarda, eu fiquei horrorizado de ver que a minha fé não chega nem àquele tamanico de grão de mostarda. Eu falei, eu estou perdido. Se essa sementinha é suficiente para transportar um monte de um lado para o outro, de acordo com o que está escrito, então eu não tenho nada. E tudo que eu fiz, você pode dar um jeito melhor do que eu, mas tudo que eu fiz para melhorar a minha vida espiritual, não deu foi nada. Eu continuei na estaca zero. Porque eu não tenho esse poder, é Ele quem tem que agir em todo o tempo, Ele é soberano, no início, meio e fim. Eu sou filho deste Pai que me criou, e é Ele quem anda comigo, não eu que vou atrás dEle. Eu respondo. O caminho da fé é aquela chamada que Abraão recebeu. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, tranquilo com as suas vacas, as suas galinhas e toda a sua fazenda, e Deus vem e fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e parta para o desconhecido, parta para o estrangeiro, para uma terra que você não conhece, mas que mana leite e mel, e eu te darei, e farei de ti uma grande nação. 75 anos de idade, o velho Abraão disse não para a família, vendeu acho que parte da fazenda, deu o que tinha, desfez de tudo e marchou, porque Deus chamou. Quando Deus te chama, só tem uma possibilidade, vá. E ele partiu com 75 anos, fácil? De jeito nenhum. Tudo maravilhoso? Não, mas porque Deus falou e Deus não mente. Na sua palavra, quando Ele fala, vai acontecer. E quando Abraão partiu,
Abraão passou por tantos perrengues na caminhada, mas ele voltava a tomar posse daquela palavra. Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Inclusive para ter o seu filho Isaque. Um velho, acabado, Sara não tinha o que oferecer. Daquele casal não sairia era nada. E Deus diz: eu farei de ti uma grande nação. E olha que a velhinha ficou grávida. Vocês estão rindo? É para rir mesmo. Ela ficou grávida. E Abraão também ficou bobo, porque ele não tinha a menor condição em quase 100 anos, gente, de ser pai. Eis Isaque, e levanta os filhos da promessa, daquele homem que ouviu Deus dizendo lá atrás: sai, porque eu vou fazer de ti uma nova nação, uma grande nação, e eu te darei um filho. O filho da promessa chama-se Isaque. E quando o menino está crescendo, bonito e viçoso, correndo, brincando, gritando, quebrando, bagunçando a casa, Deus fala: sacrifica o teu filho. Isso é loucura. Deus dá e Deus toma. Deus fala: eu quero que você leve o seu filho, o seu único filho, e me dê esse filho imolado. É para matar, é para decepar o seu filho, porque eu quero esse filho para mim. Abraão não questionou, claro que sofreu, claro que chorou. E na caminhada o menino perguntava, a criança pergunta quando você não quer ouvir. Meu pai, eis o cutelo, eis a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? O pai engolia seco: Deus proverá para si o cordeiro. Chorando, ele sabia que o cordeiro era aquele menino. Meu pai, ele pergunta várias vezes: meu pai, cadê tem lenha, tem cutelo, mas cadê o cordeiro? Eu não vejo o cordeiro. Para de perguntar, meu filho. Eu acho que ele falava assim também: é você, eu não posso te falar. Mas ele amava tanto a Deus, e Deus estava em primeiro lugar, não porque Abraão era imbatível, é porque ele tinha a sua fé construída na fidelidade de Deus. Se Deus falou que eu vou ser pai com 100 anos, de um menino, de uma grande nação, e agora está tudo virando de cabeça para baixo, ele vai fazer alguma coisa. Na hora H, Deus fez. Deus nunca te abandonará no caminho da fé, ainda que seja o último instante. Parece que agora a corda vai romper e você não sabe para onde você vai ser lançado. Ele vem e ele te acolhe. Deus não abandona nenhum dos seus filhos, não porque merecem, mas é porque Deus é fiel. É Ele somente. Uma certa vez, Jesus estava com os discípulos num certo lugar, Marcos 9, e os discípulos não deram conta de expulsar o demônio de um adolescente que tinha epilepsia. E aquele menino caía no chão, aquele menino escumava a boca, aquele menino estava ao ponto de morrer, e os discípulos fizeram o seu melhor e não deram conta. Vocês pensam que a gente dá conta de tudo no ministério? Dá não, né, pastor Sandro? Quantas vezes a gente defronta-se com tantos problemas que a gente deixa a coisa pela metade? Jesus está assistindo e vendo a situação. O pai estava desesperado, o pai falou: meu filho vai morrer, eu tenho sofrido com a vida dele toda. Ele não sabia que o filho estava endemoniado, ele pensava que era epilepsia apenas. Aí ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, se tu podes alguma coisa, faça alguma coisa pelo meu filho. Jesus vira para ele e fala: se eu posso? Se havia alguém no mundo que podia alguma coisa, que podia toda coisa, era ele, Jesus. Faça alguma coisa, mas cura o meu filho. E Jesus então liberta aquele homem, aquele menino. E o pai fala: eu não consigo crer, porque eu sou tão incrédulo, tão fraco, ou tão limitado, mas Jesus me ajuda na minha pobreza de fé. Você pode, eu posso pedir fé a Deus. É Deus quem dá fé. Eu não creio porque eu consigo crer. Tem gente que fala: a partir de hoje eu vou fazer um propósito, eu vou caminhar em fé. É bobagem. Ninguém caminha em fé porque tem a chave para saber onde vai. É Ele quem vem, e Ele nos ajuda, e Ele deu condição do pai crer. O pai creu e o filho foi liberto.
a nossa caminhada na fé é para o resto da vida. Eu sei que você gostaria de pegar, manipular, mas fé é assim. Foi Deus quem estabeleceu e foi Deus quem criou toda essa coisa de sermos crentes. Ninguém se torna crente, é Ele quem vem atrás de nós e nos torna seguidores dEle na base da fidelidade da pessoa dEle. A segunda, Cristo é a nossa segunda coluna, solo Christus, ou Cristo somente. Gente, nunca eu tenho visto, e você também, nunca chegamos a um ponto onde Cristo parece perder o seu valor. Cristo não é mais aquele Cristo respeitado, temido. O que eu quero dizer com isto? Nós seguimos a Cristo por conveniência. O Cristo que está aqui hoje pode ser ultrapassado por um outro Cristo mais bonito ou melhor em outro lugar. Neste exato momento estão construindo um Cristo no Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro está com medo do Cristo do Rio perder o posto e a primazia que sempre teve. De que Cristo nós estamos falando? É do Cristo que só a Ele pertence e ninguém outro pode ocupar o seu lugar. Muitas vezes as patentes religiosas, né, as grandes personalidades querem tomar o lugar de Cristo e dar um jeitinho na fé. Não, só Ele, e somente Ele é o Cristo. E ele faz essa pergunta. Se quem quiser ler, Marcos capítulo 8, Jesus está com os discípulos e faz essa pergunta. O que os homens falam que eu sou? Uma pergunta a queima-roupa. O que dizem de mim por aí? Jesus faz essa pergunta. É uma pergunta pessoal, íntima, séria. Os discípulos não estavam prontos para tamanha pergunta. Se Jesus viesse para você e fizesse a mesma pergunta, como que você iria responder? Aí eles disseram, olha, falam que o senhor é Elias, o profeta Elias. O senhor também é confundido com o João Batista, que foi decapitado. Alguns dizem que o senhor é Daniel. Alguns falam que o senhor parece com Moisés. E começam a responder uma resposta vaga, né? Daquele Cristo que é, mas não é. Tudo isso pode ser, mas são semelhanças, mas não a identificação plena da pessoa de Cristo. Jesus se parece com todos eles, mas Jesus é singular, é a pedra sobre a qual nós lemos. Aí ele vira e faz uma segunda pergunta. Tá bom. Todos dizem que eu sou isso. E vocês, eu quero saber agora vocês. Essa é a pergunta mais importante. Enquanto dizem, tudo bem, mas e você? O que você diz? Qual é a sua convicção? Qual é o conhecimento que você tem de mim? Quem que eu sou para você? Muda totalmente. E Pedro, como era muito rápido no gatilho, falou assim, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Exato, é exatamente quem ele é. Tu és o Cristo. Tu não és nenhum desses profetas, João Batista, Elias ou quem esteja. Tu és o Cristo, ungido, Filho de Deus. Esse conhecimento só vem pela revelação. Esse conhecimento só vem pela experiência da caminhada. Cedo ou tarde, todos nós temos que responder a esta pergunta. Você já respondeu? Não levanta a mão, não é necessário, mas essa pergunta é uma pergunta que não foi só para os apóstolos, ela também vem para nós. Quem eu sou para você? Você vai ter que responder, tu és o Cristo, na concepção plena de quem Ele é. Então que o Senhor nos ajude a entender quem Ele é. Para alguns, e lá em Nazaré, Ele foi identificado apenas e tão somente como um qualquer. Eu estou falando de Marcos 6. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não estão entre nós as suas irmãs? Este é um homem qualquer. Como é que ele aparece aqui com essa audácia de profeta? Os judeus não tinham essa capacidade, porque o conhecimento era natural, o conhecimento era racional, não era um conhecimento revelado para encontrar Jesus como Cristo. Jesus era apenas filho de José.
E deixa eu ser sincero com vocês nessa parte aqui. Muitas vezes nós também convivemos com Cristo como se Ele fosse apenas o cidadão de Nazaré. O meu Jesus é um Jesus que pode, mas pode até uma certa altura. O Cristo sobre o qual nós falamos não tem barreiras. Ele é de Nazaré, Ele é de Belém, Ele é do mundo inteiro. Ele é de todos os lugares, Ele pode tudo. Jesus curou um homem de cegueira. E essa cura, gente, virou um problema. Está em João 9. Esse homem estava cego e a cegueira de nascimento. Havia perguntas sobre quem que pecou para ele ter nascido cego. Nós gostamos de fazer isso, né? A maldade que resultou na vida de alguém é consequência do pecado de alguém outro. Será? Será que nós somos tão limitados e tão pobres na fé para entendermos que Deus é um Deus punitivo que fica com facão, sabe? Com a foice, sei lá o quê, tentando podar e nos criminalizar? Não! Mas era a pergunta dos discípulos. Senhor, quem que pecou? Foi o pai ou foi a mãe? Os discípulos com essa pergunta. Jesus disse, nenhum nem o outro. Mas é para que a glória de Deus se manifeste na vida deste homem. É para que a glória de Deus se manifeste. Aí então, resolveu-se ali aquela pergunta, aquela resposta. Mas o problema passou para o sinédrio, porque agora toda a liderança dos judeus, da igreja, estavam à caça de quem que curou? Quem que curou você? Todo mundo sabe que você é cego. Como é que você agora vê? Qual foi o oftalmologista que apareceu na tua vida e te deu lentes de contato, sei lá o quê? Supersônicas. E ele fala, eu não sei, eu não estou entendendo nada, eu era cego a vida inteira, apareceu esse homem lá na minha vida e me curou. Aí trouxeram os pais dele. Olha, já envolveu Jesus com os pais, envolveu os discípulos, envolvendo, e aí o negócio foi pegando fogo e virou uma bagunça naquela vila. Aí os pais chegaram, ele é grande, pergunta para ele. O pai falava, eu que vou responder quem curou, eles vão depois para cima de mim. E aqueles religiosos eles não perdoavam, eles caçavam a cabeça de quem quer que seja, ou que fosse, até chegar ao ponto que eles queriam. Finalmente expulsaram o homem, ele foi banido da igreja, ele foi posto para fora. Olha bem, o lugar do pecador era na igreja, o lugar daquele cego era na sinagoga, foi posto para fora. Porque ele afirmava, eu fui curado, eu nem sei quem ele é não, mas ele me curou, ele bagunçou a minha vida, mas eu fui curado. Dá para entender Jesus assim? Que entra na tua vida e muda o curso dela. Jogaram ele para fora da sinagoga e também da vila. Ele foi ficar lá no meio do nada. Aí Jesus foi atrás dele. Jesus sempre vai atrás de quem perdeu o lugar no meio dos eleitos. Você está entendendo? Você não nunca será rejeitado e abandonado por Ele. Pode acontecer qualquer coisa na tua vida, espere, Ele vai aparecer. Pode ser meia-noite, pode ser meio-dia, pode ser um dia, pode ser um mês, Ele vai aparecer. É compromisso da fidelidade dEle para conosco, irmãos, desde o ponto do início dessa pregação. Aí chega Jesus e fala assim, tudo bem com você? Fala assim, mais ou menos, são palavras minhas, tá gente, estou parafraseando. Olha, o senhor não está sabendo o que fizeram comigo não? Acabaram com a minha vida, porque um homem me curou, eu nem sei quem ele é. Mas você crê no Filho do Homem? Mas quem que ele é para que eu possa crer? Sou eu e eu falo contigo, sou eu e eu estou aqui contigo. Eu creio, Senhor, e eu te adoro. A vida mudou. Agora ele não enxergava apenas fisicamente, ele enxergava também espiritualmente. Era uma cura plena, cura física, cura de alma, cura do coração. Amém, igreja? Amém. A terceira, e nós já estamos indo para o fim, é sola gratia, ou graça somente. A salvação é um presente maravilhoso de Deus para nós. Mas a gente não entende.
Todos nós gostamos de arrastar, sabe? Eu não tenho nada para arrastar aqui, mas eu arrastar uma mochila. Imaginem vocês no imaginário, aquela trouxa que a gente vai arrastando, sabe? Todo mundo tem uma corrente e fica arrastando. São nossos, sei lá o quê, nossas coisas preciosas. Faz uma limpeza, joga tudo fora, tudo bem, menos isso aqui. Isso aqui vai comigo para o resto da minha vida. Tem gente que é capaz de passar pela vida arrastando a sua trouxa do passado, de misérias, de feridas, de sofrimento, de qualquer coisa que não levará a nada. A graça vem dos céus, vem deste amor incompreensível de Deus para você. A primeira coisa que a graça faz é pegar qualquer nota que você assinou de uma dívida que você não consegue pagar. A graça de Deus queima, destrói e deixa somente cinzas. Talvez você esteja endividado, talvez você já esteve endividado, você sabe o que isso custa. A graça é isto, é pagamento sem questionar. Eu gostaria que isso funcionasse no banco também, mas não sempre. Tá? Faz o seu financiamento e vai lá e está assim, você está devendo R$1 milhão, ou seja, $1.000. E você fala, Senhor, graça é maior do que isto, porque graça te livra do inferno. E isso é pior do que tudo. Mas a graça hoje está muito barata. O pastor alemão Dietrich Bonhoeffer, que foi enforcado com 39 anos num campo de concentração por Hitler, dizia assim, já naquela época: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador, é o batismo sem disciplina eclesiástica, é a comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado e é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Virou modismo ser crente. Todo mundo hoje quer passar pela igreja por algum motivo ou outro. Eu não estou falando de vocês, estou falando de uma situação ampla. Tá? No Brasil, por exemplo, que a igreja está pipocando. Em cada esquina tem uma igreja, é bem diferente daqui. A gente percebe, a dinâmica é outra. Mas na velocidade que a coisa vai, ela também desaparece. Chega-se hoje é crente, mas o que você está querendo? Eu quero o Jesus que me cura, o Jesus que me faça rico, o Jesus que me melhora a vida. Depois que pega uma bênção ou outra, desaparece. É isto o cristianismo da cruz? Então fica uma pergunta para nós: por que nós estamos aqui hoje e por que nós seguimos a Cristo? Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele me dá, ou eu sirvo a Deus por quem Ele é? Essa é a pergunta da fé. Chegou um homem rico, jovem, perante Jesus e falou assim: Senhor, o que eu posso fazer para comprar um passaporte para os céus? Ele era rico, perfeito, no conhecimento da lei, frequentava a igreja todo domingo, era o primeiro que chegava e o último que saía. Jesus olhou para ele com tanto amor, com tanto carinho. A pergunta dele era sincera: Senhor, eu tenho feito tudo na vida, mas eu preciso ter certeza que eu vou para os céus. O que eu posso fazer? Com certeza ele queria dar uma oferta gorda, e Jesus falaria: já está garantido. Jesus virou para ele e falou: só te falta uma coisa somente te falta. Vende tudo o que tens, a sua riqueza, distribui entre os pobres, toma a tua cruz e me siga. Esse moço saiu triste e nunca mais voltou. Isso não fazia parte do plano dele, ele queria comprar. Cristo não se compra, porque Cristo não é mercadoria que você acha no Walmart. Nem em nenhum lugar eu posso comprar Ele, e muito menos as suas bênçãos. Ele é graça. Tudo que eu tenho é porque Deus quis fazer. Maria Madalena foi tão criticada quando ela converteu, lembra dela? Da ex-prostituta, falada na cidade, e todo mundo apontava o dedo de uma certa maneira, porque como se pode uma mulher daquela índole, com aquele passado, andar ao lado de Jesus? Jesus está louco,
Ele deve estar no estado febril para permitir esse povo que não tem direito a estar com ele. Nós estamos até hoje questionando quem tem direito ou não a andar com ele. E talvez aqui esteja faltando alguém hoje, porque talvez esteja lidando com: eu mereço ou não estar na igreja, mereço ou não ser crente, mereço ou não estar com Deus. Ora, ninguém merece mesmo. Nós estamos aqui porque Ele nos escolheu. Foi Jesus quem arrumou essa história de nos trazer de volta para Ele. O lugar do pecador, segundo o Bonhoeffer, é na igreja. Não é em outro lugar, não. É aqui que a gente tem que estar, porque é Ele quem acerta as nossas dívidas. Amém? Não é por você, nunca será, nem por mim, nem pelo pastor, é por Ele somente. A quarta, e já a penúltima, é sola escritura, ou a Bíblia, como palavra e regra de fé somente. Você não pode ter a Bíblia e mais alguma coisa. Não tem amuletos, tá? Eu não sei como chama, mas a gente tem alguns carros, tem um negócio penduricalho, né? Colocando ali, é para dar sorte, joga na porta, joga em algum lugar. Eu não entendo dessas coisas, gente, porque eu cresci na igreja. Eu só acho assim que é uma bagunça, é sujeira e é feio. Eu prefiro a palavra de Deus. A palavra de Deus é a lâmpada para os teus pés, e que alumia o caminho no meio de trevas, e assim nós podemos andar. Mas nós não conhecemos a Bíblia. Nós conhecemos de tudo, mas não conhecemos a Bíblia. A Bíblia está cada vez mais fácil, porque ela chega a nós por todos os meios, mas a gente não conhece mais as Escrituras. Estamos acomodando. Alguém fala uma coisa, tipo assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Alguém fala, amém. Gente, que é isso? Ele não escreve, ele é a palavra. Cuidado. Como que se fala? De onde vem? Eu tenho sentido que Deus está agindo assim. Olha, Deus não anda pelos seus sentimentos. Eu tive um sonho, e o sonho falava assim, assado. Tudo bem, Deus pode manifestar-se, mas tudo passa pela lente da palavra de Deus. Ou nós voltamos para as Escrituras, ou nós não temos o que conversar em matéria de fé. Porque aí vai a minha opinião, vai a sua experiência, vai o que o outro disse, e você já imagina para onde vai. Deus nos chama de volta para a palavra, e a palavra nos alimenta a alma. Eu não sei você, eu não posso viver sem comer. Todo dia eu tenho que comer alguma coisa. Mas a palavra de Deus tem que alimentar a minha alma. Eu preciso dela também todos os dias, para alimentar a minha alma. E para terminar, nós temos um ponto interessante, que é a glória de Deus. Havia esse problema, solo Deo glória, ou somente glória a Deus, porque tinha muitos líderes religiosos querendo tomar o lugar de Deus. Por exemplo, eu poderia chegar aqui e cantar alguma importância de mim mesmo para vocês, mas com que objetivo, gente? O lugar é de Cristo. O meu lugar no corpo é igualzinho o teu. Ninguém pode ter a ousadia de querer tomar o lugar de Deus, ou nem que seja estar ao lado dele. 2 discípulos pediram, João e o seu irmão Tiago pediram a Jesus, quando o Senhor chegar na tua glória, o Senhor pode reservar o lugar do seu trono para mim, ao lado direito e o esquerdo? Mas os discípulos ficaram enfurecidos, porque esse lugar era de Pedro. Pedro era sempre mais rápido, ele era o primeiro, ele perdeu chance. E os discípulos estavam em polvorosa, porque João, o calmo João, o amoroso João, o exemplar João, pediu primazia. Se eu chegasse aqui hoje e falasse assim, eu e o pastor Sandro vamos ocupar o lugar direito do trono e ele vai ficar no esquerdo, vocês ficariam felizes? Claro que não. Com certeza alguém ia pegar uma pedra e jogar no carro do pastor Sandro depois. Estou brincando. Deus não comparte a sua glória com ninguém. A glória de Deus é dele somente. E quando nós chegarmos nos céus, todos nós vamos passar uma vida inteira, gente, uma eternidade inteira, reconhecendo a glória de Deus, glorificando, adorando, exaltando esse Deus.
Amém? E para terminar, Jesus encontra-se com os discípulos em João 6, e ali vários discípulos estão abandonando Jesus, dizendo não para ele. Ah, Jesus, eu vim para a igreja porque eu pensei que aqui era o lugar que resolvia os meus problemas e a vida seria um paraíso na terra. Não foi, não foi. E começaram a virar as costas para ele e abandoná-lo, e um após o outro. Jesus vira para os 12 que ficam praticamente só e fala assim: vocês também querem me abandonar? Gente, essa pergunta é séria. Essa pergunta é quase como a primeira, a anterior. Você me serve por aquilo que eu te agrado, te satisfaço, é Jesus falando, ou por quem eu sou de fato? Você quer me abandonar? Pedro vira para ele e fala: não, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. A igreja da Reforma é esta igreja, que vive pela fé, e que crê em Cristo somente, e que vive pela graça, não por outro artifício. É a igreja das Escrituras, e é a igreja que reconhece somente Deus é digno de honra, louvor e de glória. Essa é a mesma mensagem para a Nova Esperança hoje, para todos nós. Sempre